a gente parar para avaliar, esse tipo de comida que eu falei, o carboidrato, a massa, o aipim, a polenta, a batata, os molhos, as bolachas, esses alimentos todos, todas essas comidas que para mim são muito normais, para mídia, para a indústria da dieta ou para as pessoas que defendem a dieta, essas comidas elas são vistas como ruins, são comidas que acabam sendo até muitas vezes demonizadas e proibidas para quem está querendo emagrecer. E isso acontece porque para esse grupo de pessoas, a farinha, o arroz, o macarrão ou tudo que tiver glúten deveria ser proibido, deveria ser evitado. E eu não acredito que qualquer comida tenha que ser proibida ou cortada ou eliminada da nossa alimentação. Sabe por quê? Porque esse acaba sendo um grande erro que nós mulheres cometemos quando a gente quer emagrecer. Cortar tudo e depois acaba se culpando porque comeu aquilo que cortou porque disseram que era proibido. Então agora se concentra na pergunta que eu vou fazer. Quantas vezes na corrida pelo emagrecimento você não deixou de comer as comidas que você mais gosta, as comidas favoritas, as comidas que fazem parte da sua história, da sua cultura alimentar? Por considerar que isso deveria ser cortado, por considerar que isso é proibido, que isso faz engordar, que isso faz mal. Que eram elas as responsáveis por fazer você não conseguir emagrecer. Então, quantas vezes você considerou as suas comidas favoritas como algo errado de consumir? Ou te disseram que elas deveriam ser proibidas caso você quisesse emagrecer? Que comidas são essas? Qualquer comida que seja sua favorita, qualquer comida que faça parte da sua história de vida, da sua cultura, da sua memória afetiva, tudo. Ok? Pode ser chocolate, pode ser massa, pode ser bolo, pode ser aipim, pode ser feijoada, pode ser carreteira, pode ser maionese, tanto faz. Aquela sua comida favorita. Quantas vezes, quando você quis emagrecer, você cortou isso da sua alimentação? E também, quantas vezes, depois de ter cortado a sua comida favorita da alimentação, você conseguiu manter isso? Quantas vezes acabou voltando a comer essa comida que tinha sido cortada e aí foi de forma compulsiva, ansiosa, exagerada? Quantas vezes isso aconteceu? E quantas vezes também você acabou se culpando por fazer isso, se culpando por acabar comendo de novo aquela comida que tinha sido excluída, e aí você excluiu de novo, restringiu de novo, porque você julga que aquela comida é que é o grande problema. E aí aqui que acontece? O ciclo se repete. Eu vou lá, corto aquela comida, não aguento, volto a comer, como de forma compulsiva, acho que o problema é essa comida, e aí eu corto de novo, e aí tudo começa mais uma vez. E aí, gente, o que vai acontecer? Quando você exclui aquele pão que você ama, quando você deixa de comer o arroz, quando você deixa de comer a batata, quando você deixa de comer o aipim, quando você deixa de comer o seu doce preferido, o bolo, quando você deixa de preparar aquela comida gostosa, você tá deixando para trás muitas coisas também. E você tá se privando de um prazer e de um bem-estar que a comida também oferece, que a gente também busca no alimento. Então, quando a gente restringe isso, a gente está causando muito mais ansiedade ao comer, porque a gente não vai aguentar ficar sem. E quando a gente voltar a consumir, a gente vai consumir descontroladamente. E fazer isso é diferente de reduzir quantidades, frequência, aprender a comer com moderação todo e qualquer alimento, não importa qual seja ele, porque isso sim faz parte do processo de emagrecimento e isso sim vai ser importante para que você tenha resultados expressivos e cada vez mais avance no emagrecimento até chegar a emagrecer quantos quilos você quiser. Agora, é muito importante saber diferenciar os dois processos, porque num deles você gera mais ansiedade ao comer e não emagrece, e no outro você diminui a ansiedade ao comer e emagrece quantos quilos você
quiser. Porque excluir, proibir, sofrer vai colocando você numa situação desconfortável. E isso vai gerando aquela ansiedade de quando a gente vê o alimento, a gente não dá conta de se segurar, não se controlar, ter aquela sensação de não conseguir ficar sem aquela comida.